Então, nessa última parte da nossa aula, né, a gente vai abordar os efeitos adversos, as contraindicações, falhas vacinais e alguns mitos em relação à vacinação. Em relação aos efeitos adversos, a gente tem que pensar se foi por erro, toxicidade normal ou resposta inadequada, né? Toxicidade normal vem das reações locais, que é dor, calor, endurecimento, coisas esperadas. Em termos de resposta inadequada, eu posso ter a doença causada pela vacina, no caso dos vírus atenuados, né, que são em pacientes específicos, ou posso fazer algumas neurites, encefalites, que são mais graves associadas a algumas vacinações, como por exemplo a convulsão, pode vir pelo componente também pertussis da DTP. Agora, 3 reações são importantes da gente saber, tá? Que é o estado hipotônico hiporresponsivo, a síndrome de Guillain-Barré e a poliomielite associada à vacina. Então, o estado hipotônico hiporresponsivo é um quadro clínico de início súbito, caracterizado por uma palidez, diminui ou desaparece o tônus muscular, tá? E a resposta aos estímulos. Isso decorre da administração da vacina pentavalente ou da DTP, também pelo componente pertussis, e ela contraindica novas doses no decorrer seja de 48 horas ou o tempo que for depois da primeira dose, tá? A tríade, então, vai ser diminuição do tônus, hiporresponsividade ou ausência, né, da resposta aos estímulos e alteração da cor da pele, pode ser palidez ou cianose. A síndrome de Guillain-Barré já é uma desordem aguda, né, e autoimune dos nervos periféricos e ela é caracterizada primariamente por uma fraqueza muscular e perda desse reflexo. Ela vem associada ou com antecedentes de algumas infecções, porque ela não é só associada à vacinação, né? Algumas doenças podem causar, mas no caso da vacina, que quando ocorre é associada à vacina da gripe, tá? Porque ela vai fazer uma resposta imunológica. E essa desordem faz essa geração desses autoanticorpos dos nervos periféricos, gerando esse dano, tá? É bem rara, é 1 para 1 milhão, de pessoas, tá? Que vão desenvolver Guillain-Barré. E a maioria vai ser autolimitada. O Guillain-Barré ele pode progredir, né? Essa desordem neuromuscular e depois cessar. Por fim, a poliomielite associada à vacina, que a gente chama de VAP, que vem quando o vírus da vacina consegue causar a poliomielite na pessoa vacinada, ou quem convive, né, com essa pessoa. Isso é bem raro e é associado à VOP, que é o oral, é gotinha, tá? Pode acontecer de 4 até 40 dias após a vacinação, seja na pessoa vacinada ou quem convive com ela, porque a gente está falando aqui de imunização de rebanho. Mas é muito raro, é um caso para 3,2 milhões de pessoas, tá? Que recebem a vacina. Para quem tem algum comprometimento, esse risco, claro que vai aumentar. Por isso que no Brasil, em quase todos os lugares do mundo, a gente aplica a VIP no bebê, que é a inativada, para depois aplicar a VOP, que é a oral, tá? Os sintomas da VAP, então, vem com febre, dificuldade de movimentar, dor, fraqueza muscular, né? Principalmente em membros inferiores, e isso pode atingir, inclusive, os músculos usados na respiração, tá? Depois de alguns dias, essa dor vai desaparecendo, vai melhorando a dificuldade de movimentação, só que aí eu tenho uma atrofia muscular importante, tá bom? Como hipotonia. Contraindicação de vacinação. Então, a gente sabe, já foi comentado que as vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados, elas não podem ser administradas em pessoas com imunodeficiência congênita, que estão fazendo algum tratamento neoplásico, né? Em uso de corticosteroides em esquema de imunossupressão, ou seja dose alta ou por tempo prolongado, ou mesmo que sejam submetidas a terapias imunossupressoras, como quimioterapia, radioterapia, tá? Temos também aqui as contraindicações específicas, no caso, o estado hipotônico hiporresponsivo, o antecedente pessoal de reação anafilática sistêmica grave ou uma encefalopatia aguda após a vacinação, que pode acontecer raramente quando o rotavírus. Falsas contraindicações. Então, doenças benignas comuns, tipo infecção de área superior, diarreia, impetigo, escabiose, nada disso impede a vacinação. O que a gente faz é adiar a aplicação
para evitar fator de confusão, né? Sobretudo para que os sinais e sintomas da doença ou até suas complicações não sejam atribuídos à vacina administrada, tá? Então, a gente adia essa aplicação, porque até as doenças benignas passam dentro de 3, 4, 5 dias que seja, não vai ser isso que vai prejudicar a vacinação, tá? Desnutrição não é contraindicação para vacinar. Aplicação de vacina contra a raiva em andamento não é também, tá? O paciente pode estar tomando a vacina da raiva no intervalo dos esquemas e tomar outra vacinação. Se ele tiver uma doença neurológica estável, ou pregressa, né? Seja uma crise convulsiva controlada, epilepsia, uma sequela presente, por exemplo, a paralisia cerebral, isso não contraindica a vacinação não, tá? Antecedente familiar de convulsão. Então, não é porque o pai ou o irmão teve uma convulsão quando dada a vacina que aquela criança não vai poder vacinar. Se ele fizer um tratamento sistêmico de corticoide de curto prazo, então, tenho, por exemplo, uma sinusite, estou fazendo um ciclo aqui de 5 dias apenas de corticoide em baixa dose. Isso não contraindica a vacinação, tá? Prematuridade ou baixo peso também não são contraindicações. As vacinas vão ser administradas na idade cronológica recomendada, tá? E não justifica adiar o início da vacinação, exceto no caso da BCG, que o RN, o recém-nascido, tem que ter mais de 2 quilos, ok? E internação hospitalar, também é falso, tá? A criança hospitalizada pode ser vacinada antes da alta, em alguns casos até durante o período de internação, depois da admissão hospitalar, isso não impede a vacinação, ok? Falha vacinal. Então, aqui vocês vão ler a palavra animal, tá? É porque eu tirei de um livro de imunologia geral, tá? Então, pega todos os animais, não só humanos, mas a gente vai aplicar aqui no caso da criança. Então, para eu pensar em falha vacinal, eu tenho que pensar se a administração foi correta ou incorreta. Se a administração foi incorreta, é inerente a isso, seja da via, degradação da vacina ou administração com proteção passiva. Se a administração foi correta e a minha criança responde ou não responde àquela vacina, eu tenho que saber. Porque se a minha criança responde, eu tenho que pensar se a vacina não foi aplicada fora de hora, se a cepa não estava errada, se eu não usei algum antígeno não protetor, tá? Já se a minha criança não responde, eu tenho que pensar se ela não tem algum grau de imunossupressão, uma variação biológica, se a vacina não está inadequada, ou se ela já não tinha uma imunização passiva prévia que pode ter comprometido aquela resposta imune. O que é importante saber, por exemplo, em relação quando a gente fala de cepa ou micro-organismos errados? Houve um exemplo disso, né, que na década de 80 tinha-se uma vacina no Programa Nacional de meningite B, que hoje a gente já não tem mais. Então, algumas pessoas mais velhas, até alguns pais de vocês, podem olhar e falar assim, não, mas eu já vacinei de meningite. Na hora que você vai conferir, não vacinou não. Por quê? Porque essa vacina foi descontinuada não por erro vacinal, não por medicamento de via inadequada ou falta de estudo. Apenas foram feitos estudos do meningococo B europeu, que é diferente. O sorogrupo B europeu era diferente do nosso. Então, ela não se aplica, é uma cepa diferente. Então, não se aplica ao nosso caso, tá? Então, é por isso que a gente sempre tem que ficar atento. Quando a gente fala de variantes, de vacina, isso tudo pode causar uma falha vacinal. Mitos, né? Então, vacina não causa autismo, vacina não causa desmaio, vacina não causa esclerose múltipla, vacina da gripe não causa gripe. Vamos lembrar que nenhuma vacina inativada causa doença, né? Vacina gestantes e lactantes, que são mulheres que amamentam, podem tomar vacina, inclusive as gestantes devem tomar algumas vacinas, né? Tomar mais de uma vacina simultaneamente não é problema e não vai afetar, desde que elas tenham o quê? Disponibilidade para ser aplicado simultâneo. Então, lembra daquela parte que eu até dei o exemplo da febre amarela, né? Então, algumas vacinas vão ser aplicadas juntas? Vão. Eu já cheguei a tomar 6 vacinas no mesmo dia, 3 num braço, 3 no... Mentira, foram 7. 3 no braço, 3 no outro e uma no bumbum. Sem problema nenhum. Morto não briga com morto. Vivo tenta brigar com morto, mas nem sempre não consegue, porque o morto não reage. E vivo com vivo pode brigar. Guardem isso, tá? E pessoas com alergia a ovo não podem ser vacinadas. A gente também já falou disso, né? Não tem problema.
Vamos lembrar que todas as vacinas de gripe licenciadas, como a de febre amarela, existe sim um componente de proteína do ovo, mas que não contraindica a vacinação, a não ser que aquele paciente específico tenha tido uma reação anafilática grave, tá? O movimento antivacina, né? Começou há alguns anos, veio com muita força dos Estados Unidos, e eles usam alguns argumentos que são de fácil identificação, é fácil da gente rebater. Um deles é: conheço crianças que não tomaram vacinas e não adoecem. Por que devo então vacinar meus filhos? As vacinas, graças a elas, inclusive, que a gente conseguiu chegar ao caso de que as crianças evitem de adoecer, né? Então, hoje, se as crianças, uma ou outra que não pode tomar vacina, não adoece, é graças a um bom controle epidemiológico que a gente fez ao longo dos anos. Então, a gente tem que continuar assim vacinando, mesmo que algumas crianças não adoeçam, para garantir essa manutenção, tá? É uma grande conquista. As vacinas foram responsáveis por erradicar a varíola, igual eu já falei na primeira parte da aula, a eliminação da rubéola, né? Principalmente para diminuir tanto a síndrome da rubéola congênita, tétano materno, né? E isso é importante para a gente pensar também no efeito de rebanho, né? Porque a gente está reduzindo não é só a mortalidade em crianças, a gente está reduzindo a mortalidade em crianças, em adultos e idosos, a gente tem que pensar naquele que não pode ser vacinado. Então, esse impacto positivo é indiscutível. Então, se todas as pessoas parassem de tomar vacina, o que ia acontecer? Né? A população voltaria a ficar vulnerável a essas doenças, que hoje são prevenidas. Então, graças a isso, a gente mantém uma boa saúde global, né? Então, não é porque algumas crianças não vacinaram e não têm doenças que eu não vou vacinar aquela criança, tá? Porque é efeito de rebanho, a gente tem que pensar sempre na população geral. Outro argumento que eles usam muito para falar sobre a não vacinação. Tem doença que quase não existe mais, então por que eu preciso vacinar? Então vamos lá, a continuidade da vacinação é importante exatamente para manter esse status de controle, né? Ou a erradicação de determinada doença. O mundo é muito grande, a gente sabe que a globalização encurta muitas distâncias, a gente viu o que isso fez, inclusive com a pandemia do coronavírus, né? O que 2020 foi? Uma disseminação pelo mundo muito louca. Então, a gente não tem como muito hoje ter barreiras e fronteiras pelo mundo. Então, a gente tem que vacinar para impedir que exista oportunidade para reintrodução de antigas ameaças, né? A doença, por exemplo, da poliomielite foi erradicada no Brasil na década de 90. Por que a gente continua tomando vacina? Para que ela não reintroduza, né? Para que isso não volte a acontecer, tá? Outro argumento que eles usam é que a amamentação já protege o bebê. Sim, a amamentação ela é linda, né? E protege muito. Vocês vão lembrar da aula de amamentação? A proteção é maravilhosa. E ela é direta. A gente vai fazer aqui o anticorpo, né? Então, aqui eu vou fazer uma imunização passiva. Contudo, ela é temporária e limitada. Ela vai durar nos primeiros meses de vida enquanto o bebê estiver mamando. E ela é muito importante porque na fase em que a minha imunização externa eu ainda não recebi tantas vacinas, eu tenho esse leite para proteger. Mas isso não vai ser para o resto da vida. Então, ainda assim, vamos vacinar. Outro argumento, né, sobre a não vacinação. Já que meu filho só fica em casa, posso começar a vaciná-lo mais tarde ou só quando ele for para a escola? Né? Então, a gente está lembrando, essa é uma pergunta que tem sido recorrente agora, mesmo para quem não é do movimento anti-vacina, por causa da pandemia. E a gente tem que lembrar que a gente deve vacinar na idade descrita no calendário de vacinação, por várias razões. Primeiro, porque o bebê vai receber via placenta e colostro alguns anticorpos, e com o passar dos meses essa concentração diminui, igual eu falei no tema anterior. Segundo, eu preciso da vacinação para que ele continue protegido. E a gente nunca vai ter 100% de garantia de que não venha isso do meio externo, né? Por quê? Porque algumas doenças não vão fornecer os anticorpos suficientes só ficando dentro de casa. Então, a gente tem que seguir o calendário de vacinação, porque ele é baseado em estudo, é baseado em evidência, que me mostra qual idade certa cada criança, cada bebê está mais suscetível a determinada doença, né? Então, por exemplo, se eu estou falando
que uma vacina vai me proteger de sarampo, ela vai ser indicada na idade que o sarampo vai recorrer, que é 1 ano de vida. Por que eu falei que no surto, no segundo tópico da aula, eu tive que antecipar a fazer uma dose de 0 de sarampo? Porque ali eu estava tentando fazer um bloqueio, tá? Essa é a idade que eu preciso de proteger. Então, não adianta, independente de estar em casa ou não, tem que vacinar, tá? Então, as vacinas, elas têm que ser aplicadas o mais precocemente possível. Vamos destacar, né, que se a criança não vai para a escola, eu não estou reduzindo a 0 esse risco de adoecer, porque pai, avô, tio, babá, um irmão mais velho, um priminho, outras pessoas vão carregar os vírus e as bactérias que podem ser transmitidos e passar para aquela criança, tá? Então, o isolamento social não impede a transmissão de outros vírus e outras bactérias, só diminui alguns riscos, mas a vacinação ela tem que ocorrer. E esse tópico é muito importante, que é o quê? É o direito e o dever do Estado. Então, o artigo 227 da Constituição Federal coloca aqui, isso aqui eu deixei inteiro, tá? É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA ainda nos diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, se vocês atenderem um paciente em consultório que não está vacinado, porque os pais não acreditam em vacinação, por qualquer razão que seja, cabe sim denúncia mediante o conselho tutelar e tudo mais. Porque o Estado tem o dever de proteger essa criança, tá? Então, temos que vacinar e temos que falar de vacinação de uma forma muito séria. E vocês, alunos acadêmicos de medicina, né? Estão aqui já avançando, terminando quase o ciclo básico. Como que tá o calendário de vocês? Como que tá a vacinação? Tá tudo em dia? Vocês já checaram? Vocês sabem se ainda tem vacinas para tomar? Lembre-se disso também, tá bom? É meu recado. Um ótimo estudo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só postarem. Um beijinho.